de estudos, que cada palavra dita aqui e para que, que possamos contribuir com o mundo espiritual e aprender, e que também sejamos instrumento de aprendizado de todos os desencarnados presentes. Enfim, que seja uma noite abençoada, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa Pessoal, noite, gente. Eu boa tava noite. sem som, viu? A hora que eu entrei. Imagina, tudo bom, Denise? Pessoal, nós estamos, né, vamos entrar hoje na quarta parte, né, do estudo do capítulo, no último capítulo aqui, do capítulo 31, né, que estamos estudando as comunicações espontâneas, né, que o Allan Kardec reuniu e colocou nesse último capítulo do Livro dos Médiuns. Semana passada, né, nós vimos algumas, coloquei esse slide aqui só para a gente lembrar exatamente quais foram os pontos principais que vimos na semana passada, de todas as mensagens que nós vimos, né? Primeiro, né, os espíritos ali colocaram em mensagem falando que apesar da ciência espírita, da filosofia espírita ou do espiritismo como um todo ter uma base experimental, a sua grande essência é moral. Então, por isso que a gente colocou ali, né? A essência do espiritismo está na prática do amor, da caridade e da união entre todos os indivíduos, né, que pertencem àquele mesmo grupo espírita. Então, esse é o grande objetivo de ser espírita e estar praticando o espiritismo dentro da casa espírita. Então não é só não é só um valor daquela ciência ou daquela experiência. É lógico que isso é uma das nossas bases, só que temos que extrair de todo este conhecimento científico as suas bases filosóficas e morais. Então, os espíritos, né, colocaram em várias mensagens, a gente pode ver que São Luís falou a mesma coisa, São Vicente de Paulo, né, alguns outros espíritos que não quiseram colocar o seu nome ali, né, uns não querem assinar a mensagem, mas pelo conteúdo a gente percebe que pertence ao mesmo grupo ali de espíritos que estavam ali ajudando Allan Kardec a codificar o espiritismo, né? Então, por isso que ele reuniu essas mensagens para colocar para nós, inclusive eles repetindo, né, a mesma essência de mensagem para falar, olha, este realmente é a grande essência, é o grande objetivo do espiritismo. Depois, né, essa mesma equipe espiritual começou a colocar para nós que se a gente cultivar sentimentos no grupo espírita, né, não só no grupo mediúnico, mas em qualquer atividade da casa espírita, se a gente cultivar que questões como ciúmes, um querendo ser melhor que o outro, ou seja, perdendo o grande objetivo de irmandade, porque ali nós estamos em uma comunidade, somos irmãos também, né, estamos ali para nos ajudar, né, para nos apoiar, para a gente criar laços de amor, de carinho, de fraternidade. Esse é o grande objetivo. Mas quando a gente se afasta desse caminho reto, o que os espíritos falaram, Allan Kardec? Isso, primeiro, a gente vai deixar de lado o grande objetivo, né, que a gente está praticando o espiritismo de que elevar principalmente a nossa evolução moral, né? E também vamos estar dando espaço para que aqueles espíritos que não estão em sintonia, né, vamos colocar assim, com a boa equipe espiritual, aqueles que querem influenciar para o mal, a gente vai dar espaço para eles e eles vêm ao nosso encontro, porque a gente vai, infelizmente, entrar numa sintonia não muito boa. Então, a equipe espiritual, quando a gente tem um grupo que não está unido, que está todo mundo que está brigando com o outro, que está em discórdia, com ciúmes, com rivalidades, quando nós temos um grupo assim, a equipe espiritual que estava ali vamos colocar assim, como os mentores mesmo daquele grupo, vão começar a se afastar. O nosso próprio anjo da guarda, o nosso espírito protetor, ou como Allan Kardec gostava de falar, nossos espíritos familiares, eles se afastam. Porque eles vão perceber que ali a gente não está o quê? Fazendo a coisa certa. Então, eles vão se afastar. Então, é isso que essas mensagens, um dos pontos principais que essas mensagens colocaram para Allan Kardec é para a gente tomar muito cuidado com esses vícios morais. Porque eles, né, estão ali justamente para nos tirar do caminho reto.
Depois, né, se reconhece um verdadeiro trabalhador espírita, um verdadeiro espírita, pela sua, né, elevação, para sua elevação moral, ou seja, como que a gente prova isso? Qual é a grande virtude aqui que os espíritos mais falaram, a palavrinha-chave aqui? A humildade. Né? Então, a humildade, né, a humildade quando a gente tem humildade, é um passo já para a gente ter um grupo que vai servir ao próximo, que vai fazer a caridade, que todo mundo vai estar unido. E quando acontecer de um dos nossos irmãos, de algum trabalhador falhar, ele cometeu um erro, qual é a nossa postura que a gente tem que ter perante a este irmão? Benevolência, né? Indulgente, nós precisamos agir com indulgência para com os defeitos do próximo. Nunca, né, expô-lo, nunca se aproveitar do erro do outro ou do defeito do outro para poder humilhá-lo, para poder né, se sentir superior. Pelo contrário, eu sou obrigado a ajudá-lo e não levar isso, né, ser benevolente, nunca vou expor esse meu irmão. Uma coisa é eu resolver um problema, pode ter algum irmão, vamos supor ali, algum colega de trabalho, num trabalho mediúnico que esteja, que ele perdeu a sintonia ali do grupo, ou ele esteja causando um problema sério. Eu afasto, né, cabe o dirigente do grupo, por exemplo, afastar este colega, conversar com ele, dar assistência, ou seja, agir com caridade, com benevolência e com humildade também, porque esses problemas vão acontecer porque somos testados o tempo todo. Né? Como que eu vou agir quando eu estiver diante de um problema como esse? Então o que os espíritos colocaram aqui para nós? Que temos que agir com humildade, com benevolência, com caridade e sempre ajudando o próximo. Né? Nunca, eu não vou afastá-lo, vamos supor, nossa, quando a gente precisar afastar um médium ou um trabalhador de um grupo, tem que ser uma coisa muito séria. Tem que ser uma coisa assim que realmente ele esteja causando um problema, às vezes até para ele mesmo. Porque às vezes, vamos supor que eu tenho um médium que está num processo obsessivo gravíssimo, e ele não só está tirando a sintonia do grupo ali, ele está prejudicando os outros médios, o grupo como um todo, como também, principalmente, ele está se auto-prejudicando. Ele precisa mais ajudar, ser ajudado do que ajudar. Então, eu preciso, até por uma questão de saúde, não só física, como também espiritual, eu vou afastá-lo do trabalho, não da casa espírita, porque ele é o nosso irmão. Nós vamos dar apoio à família, dar apoio a ele, até ele se restabelecer e poder voltar, né? Aí nós temos que fazer a volta desse trabalhador para o grupo. Então, quando a gente cultiva esses valores, né, as nossas ações, os nossos trabalhos, o nosso grupo vai ficando melhor, todos vão ganhar, e lógico que todos vão ganhar proteção também, todos nós vamos ganhar proteção, quando a gente está no caminho reto, a equipe espiritual que nos assiste, que nos protege, ela vai estar com certeza do nosso lado. Né? Lembra que a gente se sintoniza através do pensamento e da nossa vontade. Então, nosso padrão, né, a gente se comunica através do nosso pensamento e da nossa vontade. Se a gente tiver com a nossa moral, assim, né, vamos colocar assim, que ninguém é perfeito, mas pelo menos vamos estar tentando entrar nesse caminho reto, já é um mérito, né? Já vamos estar contando ali com a equipe espiritual, principalmente com o nosso anjo da guarda. Por isso, quando a gente está na mesa mediúnica, por exemplo, quem aqui é médium e que está ali na escolinha de médios aprendendo, um dos primeiros exercícios, por exemplo, que é o que deve ser, né, é a nossa sintonia com quê? Com quem? Primeiro, médium sentou na mesa mediúnica ali, com quem ele primeiro tem que sintonizar? Com quem? Tá sem som, Rogério. Eu acho que é com Jesus Cristo. Com Jesus Cristo? Será? Quem é que está mais próximo da gente? O Espírito protetor. Nosso Espírito protetor. Exatamente. Então, a gente dá a entrada, né? Primeiro, a voz ao protetor do grupo,
né? Tem sempre um patrono, tem sempre uma equipe espiritual, e às vezes é uma equipe, tá? Não é, às vezes não é só um, né? Assim como nós trabalhamos em equipe, há o grupo tal, uma equipe, a equipe espiritual também trabalha em grupo. E eles também têm uma divisão de trabalho exatamente como nós, ou melhor dizendo, né? Como o André Luiz coloca, nós que temos uma divisão de trabalho semelhante a deles. E também ao nosso lado, né, ou seja, que está na mesma sintonia, né, por isso que a gente fala entre aspas ao nosso lado, o nosso anjo da guarda. Então o médium sentou ali, lembra aquele passo a passo que o Santo Agostinho colocou, né? Sentou, entrou em sintonia, fez a oração, a invocação a Deus. E quando eu estou invocando, posso pensar em Cristo, não tem problema. Não importa a figura que eu vou pensar ali, né, que vai me dar mais segurança enquanto médium, para poder entrar em sintonia. Então, eu posso pensar em Cristo, posso pensar em Maria, posso pensar em quem eu quiser, mas quem eu devo pedir, né, invocar também, pedir a proteção. Mesmo se eu não souber o nome dele ou dela, não importa como esse espírito se apresenta, como é o anjo da guarda. O anjo da guarda também tem a função de nos orientar nas nossas tarefas mediúnicas. Um exemplo, tá? Então, também vou pedir o anjo da guarda se eu vou dar uma palestra, se eu vou ali aplicar um passe, qualquer atividade. Qualquer atividade a gente tem que contar com o nosso anjo da guarda, inclusive na casa espírita. Né? Como que nós estamos falando de ações dentro da casa espírita, então, inclusive na casa espírita. Principalmente o médium, né? Aqui pela gravidade e vamos colocar melhor dizendo, pela própria natureza do trabalho mediúnico, pela seriedade. Né? Não que os outros trabalhos não sejam sérios, mas vamos colocar que a mediunidade não se tem em casa espírita, não tem como fazer espiritismo sem mediunidade. Não tem como eu conceber um centro espírita sem um grupo mediúnico, pelo menos um tem que estar ali. Eu tenho que trabalhar com a equipe espiritual também. Então vamos colocar assim, um dos trabalhos, vamos colocar que é a nossa cereja do bolo. Então, se eu faço parte de um grupo mediúnico, por exemplo, eu tenho que contar com quem? Primeiro com o meu anjo da guarda, eu entro primeiro em sintonia com ele. Depois, vai ser muito mais fácil, né? Vai ser muito mais fácil, isso, a prática mediúnica e a educação mediúnica vai fazendo com que a gente sintonize com os outros espíritos. Isso vai indo de forma natural. E quando a gente tem? Então, quando a gente cultiva todos esses valores, né, essa união, essa fraternidade, essa humildade, essa caridade, a benevolência, tudo isso tende, qual vai ser o resultado? Vamos ter um grupo espírita, um centro espírita ou uma sociedade espírita, né, com uma convivência harmoniosa, que vai facilitar e proporcionar o progresso moral de todos. E isso reflete também, lembra que falamos de criar uma ética espírita, e isso vai refletir também além da casa espírita, né? Porque o espiritismo não vem só para aqueles que estão dentro da casa espírita, né? Ou só para aqueles que são seus adeptos e que acreditam ou que veem, enxergam alguma lógica em tudo que a doutrina espírita nos coloca. Mas também nós, enquanto seres humanos, enquanto seres humanos encarnados, inclusive, né? Por seres humanos, temos também um papel social. Né? Então, por isso que a gente fala também de ajudar na própria elevação moral da humanidade. Né? Porque o nosso compromisso ético espírita, como a gente compreende, está ali na terceira parte do livro dos Espíritos, qual é? São 3 compromissos que nós temos. Primeiro para com Deus, depois para conosco mesmo e para com o nosso próximo. E o nosso próximo não é só meu colega da casa espírita. É todos aqueles que eu puder ajudar, todos aqueles que eu puder tocar. Então, né, esses são os pontos principais, só revisando o que nós estudamos na semana passada. E continuando, né, vamos ver do item 23 ao 28, no capítulo grande, né, que o Allan Kardec colocou aqui, são várias comunicações, ele vai continuar falando, né? Ou seja, são mensagens sérias, né? De um grande valor, não só teórico, mas também moral, ético, né? Então esses espíritos vêm mais uma vez colocar para nós agora, né? Falando né, a preocupação, né? Dessas mensagens agora. Falou de como que deve ser o perfil do médico, o perfil do trabalhador, agora da prática mediúnica em si.
quais que devem ser os critérios, como que eu devo conduzir essa prática mediúnica, principalmente na avaliação com relação às mensagens. Nós já vimos isso, Allan Kardec, inclusive, reservou capítulos especiais para a gente discutir isso, e temos agora as mensagens que vêm reforçar e nos lembrar sobre essa grande importância de fazermos as avaliações das mensagens, que é algo que muitos grupos mediúnicos perderam. Né, a gente deixou esse modo de Allan Kardec de fazer, né, de fazer essa avaliação de mensagens. Tudo bem que a natureza que nós hoje normalmente praticamos na casa espírita de grupo mediúnico não é o mesmo formato que Allan Kardec tinha, né, mas ainda há mensagens. E essas mensagens só pode ser de qualquer tipo de espírito. O Allan Kardec já colocou isso para nós, né? Não é só de espírito superior. Qualquer mensagem advinda de qualquer parte, de qualquer espírito, precisa passar por um critério. E os espíritos agora vieram relembrar para a gente através da mensagem. Só que para isso, a gente precisa sempre agir com lógica, então eles vão falar a importância da gente usar a fé raciocinada, a lógica, o bom senso, né, para poder, justamente para poder ter um trabalho de forma correta, né? Porque se a gente não fizer essa avaliação e se a gente não agir, né, não ter essa postura crítica de todos os trabalhos que nós estamos fazendo, inclusive principalmente no grupo mediúnico, vai perder a função de um grupo sério, né? Como eles vão falar, não vai ser um grupo sério que a gente vai poder levar em conta, porque senão a gente vai estar mais sob o domínio daqueles espíritos que podem ser falsos profetas, podem ser enganadores, obsessores, que se passam também por bons espíritos. Isso eles relembraram isso para nós, a mensagem, como nós vamos ver, e o Allan Kardec já falou isso para nós, então ele está só aqui reforçando o conhecimento, né? Então, por isso que é o médium, é a equipe material ali, aliás, humana, que tem que comandar o trabalho, né? E uma das nossas tarefas, né, uma das nossas obrigações é agir com bom senso, né, e fazer essa avaliação de todo o trabalho ali. E quando a gente adota, né, quando a gente adota essa postura crítica e racional perante a tudo que a gente está trabalhando, tende, lógico, a gente afastar, né, esses obsessores, essas influências negativas, esses espíritos brincalhões, né, eles vão se afastar porque eles vão perceber que ali não tem espaço, né, para eles se criarem. Então, lógico, e tudo isso, né, quando eu estou agindo de uma forma correta, eu estou ainda reforçando essa equipe espiritual do bem, né, essa equipe espiritual com mais evolução, que está ali com o propósito de nos ajudar, e tende a todo mundo a crescer de forma espiritual, né, principalmente moral. Então, o item 23, né, nós temos uma mensagem novamente de São Luís, onde ele vai falar para a gente, né, sobre qual é a postura, essa postura séria que nós precisamos ter perante o trabalho, o que ele fala mediúnico, né, mas a gente vai ver que isso se estende a todos os tipos de trabalho na casa espírita. Então, precisamos de voluntários, de pessoas ali, de adeptos, né, que vão estar com um compromisso sério. Eu preciso, se eu estou trabalhando como médium, se eu estou trabalhando como passista, não importa a atividade que eu esteja atuando na casa espírita, eu preciso levar com seriedade. Aquilo é um compromisso que eu fiz antes, no mundo espiritual, e aqui eu só estou executando. Então, um compromisso sério, não é uma brincadeira. Eu não posso ir para um grupo mediúnico, por exemplo, só por brincadeira, só para ver como que é. É lógico que a gente tem, quando estamos no início estudando, ainda mais se não somos médiuns ostensivos, né, de forma natural, vamos colocar assim, a gente tem né, diante de tudo que a gente está estudando, isso é normal, a gente fica curioso. Eu tenho um objeto de estudo, eu quero saber como que eu vou executar, como que eu vou analisar. É lógico que a gente tem uma postura, eu vou querer saber como que é, mas isso não pode ser o meu único objetivo, né? Ou seja, quando ele fala aqui que não abrir espaços para aqueles que apenas querem ver o fenômeno, é justamente que eu não posso abrir espaço para aqueles que acham, né, que a prática espírita é só o exercício ali da prática do fenômeno, não é.
né? Então, tem um crescimento. Se eu vou para o meu grupo mediúnico, se eu vou para o meu grupo público e eu não saio transformada dali, aquilo não me toca, algo está errado, né? Então, eu não estou ali em sintonia com o trabalho, não estou entendendo o trabalho, né? Então, os médiuns, por exemplo, né? Quem é médium aqui pode, que está em exercício mediúnico, pode até afirmar isso, né? Vamos para o trabalho. E lógico, né, estamos ali nos colocando como instrumentos, né, material ali para que aquele próprio fenômeno, a comunicação mediúnica ocorra, né? Então a gente tem que sempre estar com aquela postura humilde, enfim, mas nós também estamos ajudando aquele espírito e ao mesmo tempo a gente também tem um grande crescimento moral. Que se aquilo não refletir, lembra que nós falamos, né? Lembra quando a gente fala, quando a gente sai, que a gente, falamos até do Herculano Pires, né? Quando ele fala, quando a gente sai daquilo que é teórico e transformamos aquilo, e vamos transformar isso em educação. Então é a mesma coisa. Eu estou ali num ambiente prático, está acontecendo ali a comunicação mediúnica, mas eu tenho que extrair dali uma educação, né? Mas como que eu consigo fazer isso se eu estou levando primeiramente o trabalho de uma forma séria? Senão não tem, né? Senão não tem como, né? Porque por isso que o São Luís coloca aqui, não tem como você ir para um trabalho, não respeitar o silêncio, a oração, não respeitar as condições de todos ali, não tem como a gente ter um grupo mediúnico sério, como ele coloca, né? Por isso, né, eles frisam muito a palavra sério, ou seja, aquele grupo mediúnico que está voltado para o bem e que vale a pena. Senão a gente não, se a gente não tiver esse compromisso, né, de ir no grupo, de levar isso de forma séria, eu não ganho, né, e muito menos vou estar ajudando o próximo. Pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, é só levantar a mão ou abrir o áudio, tá bom? Depois, né, já falamos isso, né, que o São Luís, né, adverte, né, os grupos, né, que eles têm que ser fechados, no sentido assim, olha, não vamos deixar que qualquer pessoa entre, as pessoas que não estão acostumadas, as pessoas que não estão com a intenção ali, realmente não estão entendendo, ou não entenderam o propósito, a importância que um grupo mediúnico tem, inclusive de proteção da casa, né? Então, para não deixar esses curiosos e as pessoas que não têm preparo correto a assistir, né, um trabalho mediúnico, justamente porque é algo muito sério. Precisamos, né, chegamos na mesa mediúnica, precisamos encontrar um grupo, aliás, como seria um grupo sério, né? Isso segundo São Luís, não sei o que estou falando, vocês podem ver ali. E só a interpretação da mensagem. Ele coloca para nós, temos que estar num ambiente totalmente em silêncio, sério, né? Imagina você chegar em um grupo mediúnico, já está na mesa mediúnica ali, entramos na sala e vai ter pessoas conversando, e vai ter, sabe, quando a gente está em outra sintonia, lógico, conversar é muito bom, né? Mas a gente tem um espaço para isso depois, né? Ali somos todos colegas, mas naquela hora, né, do trabalho, do passe, na cabine de passe, na mesa mediúnica, ali tem que ser muito sério, ali realmente é um trabalho. Porque imagina, quando a gente está conversando de qualquer assunto, eu quebrei ali a sintonia, né? A equipe espiritual ali já está trabalhando, muito antes da gente chegar. Então, assim, já tem um trabalho ali sendo executado, eu posso não conseguir ver, mas pode ter certeza que ali está acontecendo, né? Então eu tenho que respeitar o trabalho deles e respeitar o trabalho dos meus outros colegas que estão ali comigo. Então, quando a gente vai num grupo mediúnico, onde nós temos um dirigente, por exemplo, que não consegue, né? Ou seja, isso cabe ao dirigente, né? Também falar, ó, pessoal, vamos manter o silêncio. Eu tenho que ensinar, eu tenho que instruir os médiuns também, né? A gente não nasce sabendo como fazer, né? Então, o São Luís está a mesma coisa aqui, ele está nos instruindo, né? Tá, olha, cuidado, mantenha silêncio, né? Faça a sua oração, se mantenha em boa sintonia, né? Então, tudo isso é ensinado. Quando a gente vai para um grupo mediúnico, e já passamos para aquela escolinha de médiuns, né? A gente já tem que estar isso já tem que estar isso em prática, em hábito. Eu preciso ir para o grupo mediúnico e eu não posso chegar lá fazendo tudo aquilo que eu não aprendi,
né? Então tem que executar de uma forma correta. E normalmente os grupos seguem esse padrão, né? Normalmente é para seguir. Depois ele fala, né, de pessoas que vão lá e começam a dormir ele fala de cochilo, né, enfim, que isso os espíritos não gostam, né? Você imagina, né? É a mesma coisa, você vai visitar alguém e o anfitrião ali da casa, o dono da casa, imagina, ele dorme. Você vai ficar, poxa, eu vim aqui visitar e a pessoa dormiu, não dá, né? É a mesma sensação que que os espíritos ali nos colocam. Eu estou ali para o trabalho, não estou ali para, né, para poder tirar um cochilo, né? Então, eles não gostam e isso vai comprometendo a qualidade ali daquela comunicação mediúnica e do grupo mediúnico como um todo. Agora, é comum eu sentir sono quando eu estou desenvolvendo a mediunidade? É comum. Por isso que, se eu tenho um aluno, por exemplo, ele na casa espírita, pelo menos deveria ser assim, ele se formou ali no 4º ano, né, que é quando ele termina a prática mediúnica, ele não conseguiu uma educação mediúnica no sentido que toda hora ele dorme, ele não pode ser encaminhado, né, para um grupo, para nenhum grupo mediúnico, a não ser que ele seja encaminhado para um grupo mediúnico de apoio, né, que o grupo mediúnico de apoio é aquele que ele vem justamente, como o nome diz, para dar um apoio, para poder dar uma afinada nas faculdades mediúnicas como um todo daquele indivíduo. Ele não está pronto para ser encaminhado a um grupo fixo, por exemplo. Ele não está pronto para ser jogado em um grupo e ele se vira. Tá? Ele não consegue se virar, ele vai precisar ainda de mais um apoio de pessoas ali que vão estar ajudando e afinando essa mediunidade dele. Né? Lógico, eu também tenho que acolher, né? A não ser que o caso seja muito crítico, né, que ele não possa de forma alguma ser encaminhado a nenhum tipo de grupo mediúnico, a nenhum tipo de trabalho mediúnico, porque isso vai ele vai trazer mais dificuldades e problemas para ele. Mas fora isso, né, quando, por exemplo, ele dorme, ele tira um cochilo, por exemplo, isso tende a diminuir. Então, já vi pessoas, né, já vi médiuns, por exemplo, que eles tinham isso, depois eles persistiram, como todo conhecimento tem que persistir, como toda dificuldade também tem que persistir, né, então eles foram, né, pela prática, eles conseguiram não dormir mais, por exemplo, é muito comum. Inclusive, isso tem em qualquer apostila da federação, por exemplo, essas dificuldades. É comum o aluno ali, o iniciante, a mediunidade, ele pegar no sono. Dormir mesmo, tem que acordar ele mesmo, ele dorme, ele apaga. Né? Então, isso é comum. Mas é comum, tem que ser comum no início da faculdade mediúnica, do trabalho mediúnico, né? Não médio pronto aqui que está em trabalho, como diz o São Luís aqui, não pode. Ele tem que estar comprometido e bem lúcido e acordado para o trabalho mediúnico também, né? Então, o São Luís, ele alerta para algumas dificuldades aqui que a gente tem que evitar, para alguns obstáculos que nós temos que evitar, para aquele médio que já está em exercício, né? Que já está num grupo fixo, que já está trabalhando, e ele tem que entender o compromisso que ele tem e o trabalho sério que ele está executando, né? Então, ele tem que, né, se prevenir né, de todo esse mal aqui, porque senão ele vai estar prejudicando não só ele, como um grupo também. Alguma questão, pessoal, até agora, que vocês gostariam de colocar? Alguma experiência? Vocês estão caladinhos hoje? Ô, Ana, Pode falar, com relação a esse negócio de dormir, eu não entendo nada de grupo mediúnico, então eu posso estar falando besteira. Eu vou falar com base na experiência que eu tive quando eu comecei a ir no centro, e eu conversei com um trabalhador do grupo da sexta, e ele me disse que eram espíritos que estavam próximos, que não queria que eu tivesse ali. Então, por isso que eu tinha esses
esse sono ali, né? Era impressionante. Eu começava a assistir, aí meu olho começava a piscar, eu cochilava, eu não percebia que eu tinha dormido, a palestra estava acabando, eu acordava, aí que eu percebia. E assim, sem sono, não era uma coisa assim que eu, né? Então, eu queria entender, no caso do grupo mediúnico, é a mesma coisa que acontece ou é só mesmo pela aproximação de espírito, ou não sei Tem como? várias, tem várias hipóteses, vamos colocar assim, né? Então, a primeira, a mais óbvia, né? Será que aquela pessoa, aquele aluno, aquela pessoa, aquele público está cansado, é um grupo à noite? Será que ele não tem questões orgânicas, né? Tudo isso que pode levá-lo ao sono. Então, quando a gente exclui essas questões mais óbvias, né? Vamos colocar assim, e está tudo ok, né? E a gente começa a perceber, começa a observar que hoje, e a gente mesmo, né, começa a observar também, que é sempre quando eu estou na palestra, ou quando eu estou tomando passe, tem pessoas que dormem quando estão tomando passe, por exemplo, ou é sempre quando eu estou ali, eu já sou aluno de um curso mediúnico, eu não posso no curso que eu durmo, né? Então, sempre quando é algo específico, eu já eliminei todas essas hipóteses biológicas né, que emocionais, inclusive, que podem me levar ao sono, eu posso abrir hipóteses espirituais, né? Então, por exemplo, pode ser uma influência, é uma hipótese, né? Não tem como a gente saber, né? Pode ser que a gente, quando a gente vai na casa espírita ou qualquer outro lugar que seja bom, né? A gente tem sempre aquela turminha, como diz a Ana Darcy, né? Ela não está aqui agora, né? Mas a Ana Darcy, ela sempre disse, ó, sempre tem a turminha do deixa disso, né? E realmente ela tem razão, que é aquela turminha assim, não vai lá para casa espírita, não, se você for, eu vou te atrapalhar. Não é um obsessor, né? São aqueles amigos que nós temos que não querem também que a gente que a gente evolua, não quer que a gente tenha esse conhecimento, gosta de atrapalhar, mas não chega a ser um processo obsessivo, né? Porque nem tudo obsessão preenche outros, né, outros requisitos mais sérios. Então, isso que esse trabalhador te falou na sexta-feira, né? Que você conversou, é uma hipótese, tá? É uma Então, hipótese. porque quando eu comecei a frequentar, e daí depois eu comecei a fazer o evangelho, mesmo em casa, meu olho escorria. Era impressionante, era assim, dá o meu horário, eu sentava para fazer o evangelho, meu olho começava a lacrimejar e eu começava a abrir a De boca. som. Eu Pode ser. terminava o evangelho, passava. Era uma coisa absurda. Aí ele falou para mim, não desista, não, continua, Persista. mesmo que você durma. Se você perceber que você está começando a ficar com sono, levanta, sabe, vai calmar. E tanto Exatamente. que o teste nunca mais eu tive E nada. pode ser também uma perturbação nossa, porque nem tudo é mediúnico. Posso ter questões anímicas, minha mesmo. Que quando eu entro em contato mais, né, quando eu entro numa palestra, num passe, ainda mais um exercício mediúnico ali, que eu estou entrando em uma, entre aspas, uma outra dimensão, né, então isso mexe com as minhas questões anímicas também, nem tudo é mediúnico. E pode ter questões anímicas, mas questões, né, os dois ao mesmo tempo, anímico e mediúnico. Então pode ter questões minhas mesmo, algumas dificuldades minhas, entende? Por isso que o curso ele é importante e ali você tem um instrutor, por exemplo, que está ali te observando de forma, né, você toda semana está lá, ele está te observando e você também vai falando as coisas para ele, vai começar filtrando e eliminando as hipóteses, né? Porque muitas vezes não é espiritual. Aliás, não é mediúnico no sentido que tem um espírito ali influenciando de forma negativa. Pode ser, mas também pode não ser, pode ser questões anímicas mesmo. O próprio o André Luiz fala em várias obras dele, na série André Luiz, quando ele teve a permissão de visitar alguns grupos mediúnicos aqui da Terra, né? E ele observa, né? Ele vai junto, né? Ele vai junto como aluno ali para poder aprender, né? E ele começa a perceber
que tem alguns médios que tem essas, tem algumas, eu vou colocar assim, eles eles estão sofrendo ali, né? Não parece que tá, não parece que parece que é uma obsessão, ou parece que é um espírito ali que está, que está ali exercendo alguma influência nele, mas não é. São questões anímicas, ou seja, o próprio médium, tá? O próprio médium ele tem alguma dificuldade, uma perturbação dele mesmo. E quando ele está no transe mediúnico ali, ou quando ele está naquele ambiente, ele fica um pouco mais sensível. E isso vem à tona. Né? Então, nem tudo é mediúnico. Pode ser, por exemplo, que você fique mais sensível ao ir na casa espírita. E pode ser que seja uma sensibilidade sua, que você vai treinando, vai refinando isso, e que também tenha uma influência, uma influência de um outro espírito. Então, assim, pode ser e pode não ser. Né? Então, tem várias hipóteses. Mas é sempre interessante a gente colocar que também tem questões anímicas. É igual os sonhos. Os sonhos é uma emancipação da alma. Emancipação da alma é um ato anímico, é animismo. Né? Aliás, eu tenho expressões anímicas durante essa emancipação da alma. Que Allan Kardec não trabalhou com o termo animismo, mas tudo aquilo que eu, espírito, e tudo aquilo que eu vou obter de experiência, e depois, quando eu retorno para o corpo ao acordar, eu vou expressar isso, são questões anímicas. Agora, eu posso ter um sonho anímico e mediúnico ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso, no meu sonho, ter tido impressões e ter tido contato com outros espíritos. É a mesma coisa, né? Então, quando eu estou na mesa mediúnica, pode ser que algumas comunicações ou algumas manifestações não sejam comunicações, sejam expressões anímicas. E foi exatamente isso que o André Luiz coloca para nós. Quando ele está, quando ele relata ali de uma médium, por exemplo, que estava em uma perturbação mental muito grande, parecia que ela estava dando a comunicação de um espírito sofredor, mas era ela o espírito sofredor. Ela estava num mergulho anímico, vai dizer André Luiz. Entende? Então, posso também ter algumas expressões anímicas, e isso eu preciso o quê? Também tomar cuidado, também cuidar desse médium que pode ter perturbação. E é possível identificar? Só um minutinho, Angélica. É possível. Só que é um trabalho muito cuidadoso. Ou seja, sabe essa humildade que nós estamos estudando? A humildade, a questão até a questão da autocrítica, porque a crítica não é só para eu ter o critério crítico para poder avaliar as mensagens. Eu também tenho que me autoavaliar o tempo todo, principalmente enquanto médium. O médium aqui é o primeiro a duvidar daquilo que ele está. Não é duvidar, a não se apaixonar pelo aquilo que ele está produzindo. Aquilo que ele tem que ser o primeiro, né? Lembra que acho que na semana passada, não me lembro se você estava aqui, eu até comentei um pouco da história da Ivone da Amaral Pereira, né? Uhum. Que ela era uma médium, né? E ela, enquanto pessoa, isso dava pra caramba, vamos colocar assim, porque ela queria ter esse conhecimento, já era dela também, tá? Ela já gostava de estudar, enfim, e ela era a primeira que fazia as avaliações. É lógico que o próprio médium não deve avaliar suas próprias mensagens, mas ele pode. Ele tem que botar para outros avaliarem também. Mas é justamente por isso. Qual é a postura? Nunca vou me apaixonar pelo aquilo que eu estou escrevendo, até porque não sou eu. Eu sou apenas um médium. Agora, vai ter expressões anímicas ali, vai ter coisas que eu também vou doar ao espírito? Sim, não tem como. Não existe nenhuma comunicação mediúnica totalmente mediúnica. Vai ter expressões anímicas, sim. É igual um telefone sem fio. Sabe a brincadeira do telefone sem fio? A gente também vai passando ou vai até modificando um pouco a história, mas eu vou botando um pouco meu, você coloca um pouco seu e assim por diante. A brincadeira é essa. O animismo é isso. Só que eu preciso afinar isso para que essa comunicação seja o mais pura possível, porque eu sou apenas um veículo. Né? O médium mesmo, com essa palavra, né? Então, mas eu vou ter expressões anímicas também. Acontece que poucos médios têm esse estudo, e eles não podem nunca, né, ir atrás desse, né, de estudar um pouco sobre animismo,
e ter humildade de reconhecer que a gente também pode ter comunicações 100% anímicas. E isso existe. O próprio André Luiz coloca, olha, aquela médium, ela teve um mergulho anímico, ou seja, era ela que estava sendo atendida, né? E o professor ali, né, o espírito que estava ali com o André Luiz, falou assim, mas realmente ela precisa ser atendida. E ela só conseguiu ter acesso a algumas questões dela, porque ela estava em um transe mediúnico, porque ela estava ali naquele ambiente. Como se trabalhava antigamente, até a época do Freud, mais ou menos, a hipnose. Eu vou hipnotizar aquele paciente para poder acessar aquela memória. Com um certo tempo, isso funcionou, né? Então, é a mesma coisa. Por isso que eu me comunicar, né? Por isso que Mesmer, por exemplo, mais próximo de Kardec. Por que o Mesmer começou a tratar muitas pessoas com a hipnose? O que a hipnose faz? Que é uma emancipação da alma, que o espiritismo também estuda. O espírito vai estar mais liberto. Entendeu? Então, quando o médium que está ali, há uma emancipação da alma também, que é quando o perispírito se liga, né? A gente tem uma ligação com a gente acha que é só mental, mas é tudo. Então ele está mais solto, né? Por isso que o André Luiz usou a expressão, nossa, ela teve um mergulho mediúnico. Ô, Ana, só para finalizar aqui, só mais duas Pode questões. falar. Nesse caso, então, só o médium que consegue identificar se ele está estudando, ele consegue identificar se é animismo, ou as pessoas ali na mesa conseguem, e outra situação, se for, nesse caso, do meu ponto de vista, é até bom, porque se ele está precisando de tratamento, é melhor que isso aconteça, que ele receba para ele continuar um trabalho melhorado. Sim, exatamente. Quem tem muita prática mediúnica, né? Por exemplo, a Lei que acabou de entrar aqui, que inclusive foi meu professor, né? Eles conseguem, né? Eles conseguem perceber, porque já estão treinados para isso. É lógico que a gente fala muito também, né? Então, assim, tem coisas que a gente tem que perceber. A gente consegue, né? O médium, né? Como que eu sei quando é minha, quando é do espírito? A gente sabe o que a gente está pensando. Agora, quando vem, né? Vamos supor, tem gente que não consegue enxergar o espírito, né? Mas consegue só mas a mensagem vem na nossa mente. E ela é imediata. Não tem como eu pensar aquilo de uma vez. Eu começo a escrever a psicografia, eu começo a falar a psicofonia, né? Então, assim, ela vem, entre aspas, do nada, né? Então, agora, a prática vai começar, né? A prática mesmo que vai me dar esse retorno. Eu vou sabendo, né? Eu vou saber o que é meu exatamente e o que é do espírito. E o grupo mediúnico que está coeso, que um conhece o outro ali, e que tem sempre um cabeça ali que ele está observando tudo, ele também tem experiência, ele consegue também ajudar com tudo isso. Não, então, por exemplo, um exemplo prático. Eu tenho um médium que toda semana ele repete a mesma mensagem, mas é a mesma coisa. Só muda uma palavra ou outra. Pode ser, né? Vão as apostilas, por exemplo, das técnicas, né? Vão colocar. É uma hipótese que pode ser um traço anímico, ele está repetindo. Pode ser uma coisa que é do próprio médium, que é um espírito encarnado, entendeu? Então, ele traz sempre a mesma coisa, o mesmo sofrimento, a mesma coisa. Será que toda semana é o mesmo tipo de espírito, ou é o mesmo espírito que está ali? Então, tem que ser investigado. Dificilmente não é. É mais fácil isso ser uma questão anímica que precisa ser afinada. Então, eu vou pegar esse médium, vou colocar ele em um grupo de apoio, né, que seria a hipótese, né, ele precisa tomar essa consciência, não pode se melindrar perante a isso, porque é normal, né, ele não pode se melindrar, porque todo mundo tem a sua própria, né, todo médium tem essas próprias expressões anímicas, todo mundo tem, então ele precisa afinar isso.
É só um exemplo, né? Então, quando ele está repetindo muitas mesmas mensagens, mas toda semana a mesma coisa. Todas, é o mesmo cenário, inclusive. É um exemplo, né? Então, isso o grupo, ele vai... Enfim, não é fácil trabalhar no grupo mediúnico e fazer essa avaliação, né? Angélica, que estava aí, né, querendo falar, pode falar. A minha, assim, é em relação ao animismo mesmo, porque no quarto ano do ESD, eu comecei o quarto ano um pouquinho antes da pandemia, até seu pai estava junto com a Léo lá. Aí a gente teve que interromper, e aí a sua mãe começou junto com a Léo também comigo lá e o grupo. E depois foi seguindo só com a Léo. E aí eu tinha dúvidas sobre animismo naquelas simulações, quando a gente começava, às vezes, visualizar alguns cenários, né? E isso, para mim, vinha sempre, acho que quase todos os encontros, mas tinham características um pouco diferentes, algumas iguais, e no final tinha sempre que a gente ficava aberto para receber uma mensagem, e sempre vinha pelo menos ou uma palavra ou duas, nunca era uma frase muito longa, mas aquela hora eu tinha uma sensação que não era minha. Mas na hora dos cenários, assim, eu falava, poxa, será que isso é uma outra vida minha? Eu ficava sempre pensando isso, que podia ser alguma coisa de outra vida, e eu falava, nossa, será que é só animismo? Aí eu acho assim, eu falei, será que se eu praticar, um dia eu vou conseguir distinguir essas coisas? Porque dá a impressão que é algo tão difícil. E aí, no final, a Léo recomendou que eu não entrasse direto num grupo, que eu participasse primeiro esse grupo de apoio que você comentou. Então, aí eu fiquei pensando assim, na verdade a gente não teve assim, um feedback muito completo, né? Até porque acho que não é a proposta essa, né? É só o direcionamento mesmo. É para mas ter. Assim, para você ter tido. Para você ter tido isso, sim. Mas por que eu vou para o grupo de apoio e não o outro grupo? No final do curso, do curso, né? Tem que ter pelo menos foi que quando eu fiz o curso, faz muito tempo, era outro formato, que até eu gostava mais. Era um outro formato. Então, assim, no final, você entrava, né? Você conversava ali com a equipe que te ajudou, eles te instruíam um por um. Olha, você é médio, você tem isso, 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 observamos isso, isso em você, na linha dura, assim. Não é, entendeu? Tá. Então, era assim, porque eu preciso, como aluno, eu estou ali no curso, eu preciso receber um retorno, né? E isso eu mereço, né? Como eu fui direcionada para esse grupo, tinha do grupo inteiro só duas. Eu e uma colega já foi direcionada, se tivesse interesse, direto para um grupo mediúnico. E o meu foi esse de apoio para depois ir para o mediúnico. E aí, porque quando você tem um médium, por exemplo, como você tem um médico que ainda não sabe se é meu, se ele demora. Se você demonstrar insegurança, você não pode estar num grupo não posso entrar. fixo. Então foi, acho que isso. Então tá. Aí o dirigente do grupo mediúnico fala assim, lá para o departamento, no caso agora até o Telma, você mandou um médium aqui que ele não sabe o que faz? E eles são bravos, né? Não, eu quero um médium que já esteja... Só que a gente não fabrica médiums assim. Agora, é natural essa confusão. E é natural esses traços anímicos, esses fenômenos anímicos, eles ocorrerem com mais frequência quando eu estou no início de qualquer atividade mediúnica. Porque o médium também está se conhecendo. Eu, como espírito, também, mesmo eu já trazendo esse compromisso, eu também estou em exercício, eu também estou me conhecendo. É uma nova língua, né? Uma nova linguagem. É uma nova linguagem, exatamente. Então, vai ter questões minhas, que isso é o que é minha alma, né? Animismo vem de alma. Então, assim, que é a expressão da minha alma ali. Né? Então, assim, aí depois que a gente vai começar, né? Por isso que tem primeiro aqueles exercícios de você vai começar a se concentrar, que é para você, né? A gente começa a fazer uns exercícios para poder formar o que o André Luiz chama de ideias, né? Então você vai tem uns que enxergam as ideias que se formam. Então isso é o quê? É tudo para poder aflorar essa atividade mediúnica, essa faculdade mediúnica.
Depois Tá. é estudado qual atividade mediúnica, qual para casa espírita, né? Porque é um leque enorme, né? Mas para casa espírita, será que é interessante eu formar médios aqueles que escrevem ou aqueles que falam? É o que eu vou formar equipe de trabalho. Isso, Tá. né? Preciso formar a mão de obra, vamos colocar assim. Não, então, se eu tenho alunos que não apresentaram isso, e o Erasto já colocou para a gente aqui no livro dos médiuns, falando assim, olha, se o médium não apresentou, mesmo diante de todos os estímulos, porque isso vai ser prejudicial. Às vezes ele não é para ser médium, não veio para isso, não veio com essa forma, vamos colocar assim, com esse objetivo, né? Porque antes Então, disso, uma das coisas que eu observava, assim, em algumas fases da vida, mas isso mais há uns 20 anos, eu tinha uma telepatia muito forte, assim, e principalmente com pessoas que eu já estava mais conectada. Então, eu ficava pensando, falei, às vezes não é telepatia, é só eu já leio a pessoa, já sei mais ou menos o assunto que está sendo tratado, coisas assim, mas depois eu cheguei a fazer até exercício com aquele baralho, sabe, aqueles ossos lá, o que tem as figuras. Então, às vezes dava 80%, então, estatisticamente, comprova já que tem algum outro tipo de comunicação, e era mais para eu receber do que eu para transmitir, então eu tinha mais essa facilidade. Aí eu pensava, será que isso pode ter a ver com o espírito? E aí, por isso que eu fiquei interessada em conhecer mais. Pode ser as duas coisas. Tem pessoas que tocam, o Kardec fala isso, apesar de não falar da palavra animismo, ele nunca usou essa palavra, mas ele fala, há médiuns, por exemplo, que ao tocar um objeto, ele sabe descrever aquelas pessoas, o dono daquele objeto, por exemplo. E ele tem essa faculdade, a faculdade anímica, ele consegue. Não é um espírito ali falando para ele, olha, esse objeto aqui é da Angélica, tá? A Angélica é assim, assim. Não. Agora, pode ser dele, ele já tem essa habilidade mediúnica, como o Erasto coloca o Allan Kardec, e ele também está se comunicando, ele está tendo uma comunicação mediúnica ali. Ou seja, o animismo sempre a gente vai ter. Pode ser 100% anímico, pode ser animismo mais algo mediúnico. Na época eu não ia conseguir entrar naquele grupo, mas eu sempre fico pensando, será que é algo que eu tenho que fazer, que eu tenho que desenvolver? Porque eu sempre arrumo um monte de coisa para fazer na vida, então, né? Aí eu fico pensando assim, será que eu tenho que desenvolver isso e estou negligenciando? É uma coisa que eu vou passar por essa vida e falar, poxa, depois desencarno e falo, por que eu não fiz? O instrutor tinha que te passar isso. A gente não pode sair do curso com essas dúvidas. Por isso que eu falo, tem que enxugar o instrutor. Pergunta para ele, olha, por que eu não vou para o grupo? O que eu tenho que fazer? Porque às vezes fala, não, você não vai para o grupo, você não vai nem para o grupo mediúnico, você vai para tal grupo, ou você, sei lá, vai só dar passe. Eu tenho que pegar o instrutor da casa e falar assim, não, me explica. Passei aqui 4 anos. Eu quero, o que eu preciso desenvolver? Para onde que eu tenho que ir? Com quem que eu tenho que falar? Né? Então, assim, tem que ser feito assim, né? Por isso, como que eu vou encaminhar as pessoas se eu não dou retorno para elas? Isso, e às vezes falha, porque é tanta gente que às vezes falha. Eu tive um feedback na época, mas depois só fiquei nessa dúvida que o meu direcionamento era para ir para esse grupo, que não era o grupo definitivo ainda, que eu precisava ainda desenvolver mais, preparar, talvez isso, se ela mandasse de repente para algum, já ia tomar bronca, né? Então... Eles têm que tomar muito cuidado em encaminhar alguém para um grupo mediúnico. Eu preciso, estudado a sua ficha antes. Né, é estudado, o grupo mediúnico normalmente tem grupo mediúnico tão sério, né, que eles perguntam para todo mundo, olha, fulano quer entrar no nosso grupo. Se um fala, não gosto de fulano, não quero fulano, não entra. Justamente porque, como os espíritos estão falando aqui para Allan Kardec, né, tem que ter harmonia, tem que ter união. Se eu tiver uma pessoa que tem algum pensamento diferente, alguma prática diferente, e isso vai ter um conflito, eu vou estar prejudicando os que já estavam ali, o trabalho que já está em andamento. Né? Então é muito sério. Isso deveria ser em todos os trabalhos, não só num grupo mediúnico, mas o grupo mediúnico em especial. Justamente pela natureza do trabalho dele. E no nosso lar hoje tem um grupo que recebe essas pessoas. Tem um só o horário, porque eu lembro que na época o horário também não dava. Tem vários grupos. Tem vários grupos recebendo. Tem um departamento, né? Tem
o curso ali, ele prepara, né? Os 2 anos do curso mediúnico, ele te prepara, o departamento é quem está ali responsável para poder conversar com você e te encaminhar ao grupo. O departamento sabe, tal grupo de terça-feira sei lá, às 8 horas da noite, tá precisando de um médium tal, com tal perfil, quero um médium que tem esse perfil. Então ela vai fazer um filtro, né? Aí vai ver, vamos supor, tem a Angélica. Angélica, você pode nesse horário? Você pode nesse dia? Porque às vezes não bate com a sua agenda. Mas aí isso é no grupo definitivo já, nesse tipo escolinha. Definitivo. Mas esse tipo escolinha. Esse tipo escolinha normalmente é encaminhado direto, mas também tem que ter vaga. Vaga. Pode ser e falar assim, olha, não tem vaga, porque aí você fica numa fila de espera para poder entrar na escolinha. Só tem um, no nosso lar só tem um grupo desse? Olha, que eu saiba, tinha 2, né? Mas eu acho era o do Ale era mediúnico, né? Não sei se o Ale tá aí ainda, se ele quiser falar. Mas eu acho que o grupo dele não é mais de apoio. Se ele quiser falar. Ale, está por aí? Você pode falar? Oi, vai saber tudo. Oi. Responde a Angélica aí, Ale. Então, atualmente a gente tem 2 grupos de apoio, né? Mas pela estrutura doutrinária que a gente fez pela movimentação estatutária e regimental, isso está começando a ser revisto, mas o que ocorre ainda é que o grupo de apoio ele serve para acomodar as pessoas que ainda não chegaram num patamar um pouco mais estabilizado de mediunidade, né? Eu acho que é o meu caso, então, Na época, a Léo deu, sim, um feedback, que depois vão surgindo mais perguntas, mais dúvidas, né? Foi no final do curso que ela me recomendou esse grupo de apoio, que eu ainda não estaria pronta para ir para grupo mediúnico, não. Então, o grupo de apoio, ele vai refinar um pouquinho mais as pessoas que têm mediunidade. Tá. Ela não vai fazer o processo de formação. Tá. Se você é médium, apresentou comunicação, tem uma espécie de repetição de comunicação, a gente tem vários critérios para trabalhar esse mecanismo de como que você vai ser incorporado em grupo mediúnico no nosso lar. Nosso lar é bem rígido, na realidade, né? Eu acho bom isso. Ele não é um grupo caseiro, né? Popular, né? Então, a ideia nossa é que quando sai do curso e ele apresenta já uma mediunidade, mas não está muito estável, está com muita insegurança, a gente tem vários critérios ali para filtrar como é que a pessoa chega num grupo de apoio. E depois que ela chega no grupo de apoio, como é que ela vai chegar num grupo mediúnico fixo. Então, o grupo de apoio, ele não acomoda as pessoas de forma definitiva, tá? Mas a ideia era essa mesmo. Essa é a ideia. Esse grupo hoje funciona que dia, que horário no nosso lar? Então, a Thelma tem o grupo de quinta-feira e o nosso grupo é de quarta-feira. Aí, dependendo da indicação do departamento, nós não vamos acomodar as pessoas sem indicação do departamento, só isso. É a questão administrativa, né? Tá. É que o meu curso eu terminei em 2023, já tem um gap aí de uma lacuna de 2 anos, né? Aí tem que falar com a Thelma, ver que ela tá tratando, como é que acomodar essas pessoas. Mas não é proibido também, na minha opinião, gente, eu tô aqui colaborando com vocês, que as pessoas também participem de outros centros. Se vocês quiserem só ficar no nosso lar, aí vai ter que ter esse mecanismo de absorção. É inevitável, porque a gente não consegue absorver todo mundo o tempo todo. A gente quer, inclusive, incorporar mais pessoas, porque a gente já saiu da pandemia, mas a gente não conseguiu ter um contingente para formar todos os grupos. Mas a gente não consegue absorver todo mundo. Essa é a questão. Tá? Tá. Essa é a ideia principal.
né? Aqui agora eu não estou como presidente, não estou como administrativo do nosso lar, mas eu tenho essas ideias, essas diretrizes de trabalho, tá? Para ajudar as pessoas a se acomodarem, como é que o nosso lar absorve. Não é que a gente quer repelir, não quer, de certa forma, deixar de lado as pessoas. Mas algumas vezes a gente não tem como acomodar. E aí, algumas vezes, você tem que, talvez, procurar outro centro ou coisa parecida. Ah, tá. Eu fico só pensando assim, eu falei, às vezes dá a sensação de que a comunicação tá meio, para mim, um sinal meio fraco ainda. E eu não sei se isso vai ficar mais claro, e eu fico com receio de tomar tempo também das pessoas, sabe? E às vezes eu falei, poxa, às vezes a ideia é tentar colaborar de algum jeito e às vezes acaba até atrapalhando. Então, acho que até isso que segurou um pouco. Tinha logo no início a questão do horário lá, que tinha um grupo de apoio e não batia o horário com outros compromissos que eu já tinha, mas depois foi passando o tempo, falei, nossa, o ano passado, por exemplo, eu podia ter retomado esse assunto, né? Aí eu fiquei acompanhando aqui no grupo as conversas para até ver se faz sentido mesmo eu investir nisso. O que você né? pode fazer, Angélica, é refazer o curso de novo. Também. Ah, tem gente que refaz. Fazer o último ano, o quarto assim? ano, né, Ana? O quarto ano, principalmente. Você chega, por exemplo, ano que vem para a Thelma, ou você vai passar um tempo fora, quando você retornar, porque, né, quando você voltar. Aí você fala assim, olha, Thelma, eu gostaria, ou não sei se vai ser a Thelma, né, ou a próxima, não sei quem vai ser, mas você procura o departamento. Quem é o departamento? Olha, fulano, eu gostaria de refazer o curso, o quarto ano, e você tem direito de entrar no quarto ano, porque você já não precisa passar por tudo desde o início, né? Só se você quiser passar desde o início, aí é uma coisa sua, né? Aí você refaz, você refaz o curso, entendeu? Então tá, eu espero não trazer esses assuntos, não tomar o tempo dos outros, mas como a discussão também é um grupo de estudos, talvez até outras pessoas estejam em uma situação parecida com a minha, né? De não saber identificar direito. A discussão era justamente sobre animismo. Eu acho que esse é um dos principais pontos. Quando vem esse tipo de comunicação, se é coisa nossa, ou separar se é de espírito, eu acho que é muito difícil, assim. Em alguns casos, bem claro, mas em alguns casos, não. Sim. Pode falar, Lê. Então, esse aspecto de animismo que a colega está falando, a Angélica, né? É o seguinte, quando a gente tem uma atividade muito intensa de questionamento, o animismo fica muito mais agressivo, né? E aí, é por isso que a gente precisa de um, por exemplo, o quarto ano. Uma retomada do quarto ano, eu já defendia que o quarto ano, de forma repetitiva, ele ajudaria as pessoas a diminuir o animismo e aí levar para grupos de apoio e principalmente para grupos fixos, quando estiver muito caracterizado a mediunidade, só para dar um fechamento ali na prática e no comportamento mediúnico. Por isso que eu penso que o grupo de apoio ele só fortalece o que já estabeleceu no próprio quarto ano, né? Se ele não conseguir fazer isso daí, aí a gente entra realmente no problema anímico ou até de obsessão. Aí a gente está trabalhando há muito tempo, eu trabalho desde 1992 no grupo de apoio sobre questões anímicas e desenvolvimento e quando tem um processo de obsessão. Aí a gente começa a trabalhar um pouquinho mais focado, né? E é essa orientação que gradativamente o departamento eu deveria estar trabalhando. Não sei se hoje está trabalhando, eu não estou mais na diretoria, mas eu participando do grupo de apoio de quarta-feira, a gente está à disponibilidade do departamento. O que eles enviarem para nós, a gente vai trabalhar, né? Mas eu estou refinando cada vez mais o processo de que o médium, que realmente tem elementos mediúnicos, mais com contaminação anímica,
a hora que a gente refina o elemento anímico, que não desaparece nunca, né? Isso faz parte, está aí lá no livro dos médiuns. Então a gente ajuda o médium a controlar o elemento anímico, né? E quanto mais ele controla, mais ele distancia do seu pensamento pessoal, anímico, do processo mediúnico, que é um elemento externo, que é introduzido na mente dele, né, como um processo telepático, como diz no popular, né? Mas no processo telepático ele fica muito mais passivo. No mediúnico, não, a gente trabalha ao distanciamento, cada vez mais isso daí. Isso é um processo que demanda tempo. Para algumas pessoas, para algumas menos tempo. É isso que eu sempre estou tentando trabalhar no grupo de apoio, trabalhando com o departamento, e ajudando as pessoas a pensarem como é que o elemento anímico ele atrapalha e como é que ele ajuda. Então, eu estudo isso há mais de 30 anos, então eu gostaria de realmente estar contribuindo agora com esse grupo de estudo para pensar sobre isso daí. Como é que a parte administrativa do nosso lar vai trabalhar isso. Se não for imediatamente, como é que as pessoas começam a procurar outras atividades mediúnicas, né, mas com consciência crítica. O nosso lar, principalmente, quer trabalhar a consciência crítica. É isso que eu gostaria de destacar. Obrigado, eu não gostaria de esticar muito mais. Obrigada, Lei. Vocês viram, né, gente? Qualquer dúvida, só mandar mensagem para ele fica quietinho aí, ó. Mas ele que é o verdadeiro mestre. Muito obrigada. Aqui. Obrigada, Angélica. Pessoal, voltando aqui para o nosso estudo que o São Luís está falando aqui, né? Então para a gente evitar, né? A Mônica, você queria falar, né? Pode falar. Desculpa. Não, imagina, Ana. Eu acho que até já foi falado. O Arley até explanou muito bem. O que eu ia só comentar que eu vi um podcast do Haroldo Dutra e ele estava falando justamente isso, que Chico até falava que uma boa comunicação mediúnica ela é 30% pura, o restante é animismo para interpretar a comunicação. Tipo, uma excelente comunicação mediúnica. Então, assim, exatamente. Na minha interpretação, assim, até eu queria saber se isso é certo ou isso é errado, o que eu imagino, tanto a parte da sonolência quanto a parte do animismo, está muito ligado à educação mediúnica. Então, conforme você vai lapidando, você vai entendendo, você vai trabalhando, você consegue fazer essa distinção e consegue realmente fazer esse filtro e essa interpretação da mensagem, porque às vezes ela vem toda embaralhada e aí você precisa desenrolar ela e às vezes até entender o que aquele espírito está tentando dizer, porque às vezes ele nem ele consegue se expressar da forma que ele gostaria. Então, a educação mediúnica te permite entrar nessa complexidade, né? Permite, exatamente. E ela só vem, aliás, ela vem também com o hábito, com o estudo, com o hábito, quando você realmente quando você está realmente em exercício, né, você vai conhecendo as suas expressões mediúnicas. Então, eu já vou me conhecendo como eu trabalho. Eu já vou percebendo como que eu estou, porque assim, cada um, por mais que a gente coloque em grupo, esses médios eles são psicofônicos, esses médios são médios de efeitos físicos. Então, assim, a gente coloca em caixinhas, em grupos, o Allan Kardec fez isso, né, melhor dizendo, porque ele estava construindo uma ciência, ele tinha que catalogar, ele tinha que construir um conhecimento e trazer para nós. Né, mas na prática, nem todo médium, nós não somos iguais. Primeiro, pelas nossas questões anímicas, obviamente, mas também a gente não expressa da mesma forma. Nem todo médium vai expressar da mesma forma, a mesma coisa. Entende? Então, assim, a gente ainda tem que levar isso em conta e o grupo mediúnico também tem que levar em conta. Então, eu vou ter
médios mais educados, outros que vão ter mais uma certa dificuldade. Tem médios, a gente pode falar, é puramente anímico, não, mas tem médios que eles são, eles como que eles se atraíssem um tipo de espírito, aquela médium, ela recebe algumas comunicações de espíritos que são mais brutos, são mais agressivos. Isso quer dizer que ela é mal educada, que ela é obsediada? Quem fala isso é uma análise muito leviana e rasa, inclusive. Há um perfil daquela médium, né? Ela tem esse perfil de trazer vamos colocar assim, de ter essa afinidade mediúnica, né? Então, da mesma forma, a Ivone que nós colocamos, né? Quantas mensagens que a Ivone tinha, inclusive por questões dela, né? Não dela, ela é espírito, não só ela como a Ivone, por que ela recebia e se comunicava com muitos suicidas? Né? Então, assim, era o perfil dela. Né? E você pode ter um médium que nunca vai receber esse tipo de espírito. Ainda tem isso, entendeu? Então, assim, isso é uma coisinha. Então, por isso que a gente fala, trabalhar com a mediunidade exige tempo de estudo e de prática também, né? E de prática também, e para a gente conseguir separar, né? Aquilo que é meu e aquilo que é do espírito, também eu preciso de prática. Só que na nossa escolinha de médio, como a lei colocou para nós, né, eu já preciso de médios ali, pelo menos alguns, por isso que às vezes sai 1 ou 2. E às vezes a gente olha, né, a gente às vezes, né, como o São Luís colocou aqui, né, olha, cuidado com ciúmes, cuidado com a inveja, porque todo mundo quer ser médio, nunca vi isso. E é dificílimo, gente, ser médio, né? É melhor até não ser, às vezes, tá? Então, assim, todo mundo quer ser, né, porque infelizmente, uma cultura da vaidade ainda, né? E só que para com o material de trabalho, como eu estava falando, eu preciso de médios que já sejam realmente médios, que já conseguem colocar em exercício. Porque se eu pegar, como a lei colocou, né, aquele aluno, aquela pessoa, e eu começar, né, eu começar a perceber que ela não tem, mas eu mesmo assim eu forçar, eu estimular, isso eu vou estar prejudicando aquele aluno, eu vou estar prejudicando aquele irmão. Né? E eu vou criar aí sim um animismo aí que ele não vai estar trabalhando como uma coisa, vai virar algo que é negativo e abrir influências negativas também, né? Até mesmo processo obsessivo, né? Talvez, né? Nem sempre. Então, e o Erasto falou isso para Allan Kardec, ele falou, nem todo mundo é médium, não, então assim, aquele que foi estimulado, mas não consegue responder, não serve para o trabalho. Né? Lógico, vai servir para a casa espírita em outros tipos de trabalho, que tem grande valor, às vezes até mais. Né? Imagina um atendente fraterno, olha, né, olha o trabalho magnífico que é de um atendente fraterno. Né? Ele não é médium, mas às vezes ele consegue, ele traz outras qualidades, outros compromissos espirituais, porque a casa espírita também tem um compromisso com os encarnados, não é só com o espírito. Então, cada um está ali numa função. Né? E aquele que é médium, ele se coloca a esse trabalho e tem que tomar todos esses cuidados aqui que a gente está conversando. Mais alguma questão, pessoal? Vamos avançar aqui um pouquinho. Estávamos falando, né, que o São Luís, né, ele coloca para nós como que deve ser uma reunião mediúnica de forma séria. Então, é aqueles que todos estão ali comprometidos com o trabalho, todos que conseguem manter uma disciplina, uma rotina ali eles são comprometidos, eles estão em silêncio, eles, né, você já sabe se concentrar, né, então tá todo mundo ali afinado e todos ali envolvidos no mesmo objetivo. Então, esse é o que realmente se espera, segundo São Luís, né? Ele vai dando para nós esses caminhos, essas regras a serem seguidas, e que casam, né, com os princípios fundamentais, tudo aquilo que o Allan Kardec já colocou para nós desde o livro dos Espíritos, principalmente na obra que nós estamos estudando, né? Que está voltado realmente ao médium. E, lógico,
né, que isso, esse comprometimento com o trabalho também, né, se estende, também nos ajuda na questão da nossa evolução espiritual. Lembra, tenho que transformar isso tudo que eu estou vivendo, que eu estou aprendendo em conhecimento, em educação do meu espírito, né, e também tem que estar em serviço do próximo também. Então tudo isso tem que, né, eu no trabalho mediúnico, né, a gente como médium passista, qualquer atividade tem que servir para o nosso crescimento espiritual, senão algo não está certo, né? Na próxima mensagem, no próximo item, Allan Kardec traz uma mensagem do espírito Jorge, que coloca, né, é um espírito que se identifica como Jorge e fala que é um espírito familiar, né? Ele vai falar, né, seguindo essa mesma linha de São Luís, mas agora falando da importância, né, do médium ter esse ritmo de trabalho, essa disciplina, e ao mesmo tempo essa postura crítica da prática mediúnica, que é o que o Alei também acabou de falar para nós, né? Então, ele precisa, né, o médium, né, aquele que já está no trabalho mediúnico, aquele trabalhador, ele precisa ser regular naquele trabalho. Eu não posso ficar faltando, eu não posso levar eu só vou quando eu quiser. Não, é um trabalho como qualquer outro, e isso exige uma disciplina, exige um comprometimento com aquela tarefa. Senão nunca vou conseguir um trabalho sério. Tanto que é uma das principais coisas, né? Quando a gente tem um trabalhador, ele está faltando muito, a gente precisa conversar com ele, olha, o que está acontecendo? Né? Será que ele está doente? Será que ele não está comprometido com o trabalho? Será que aconteceu alguma coisa? A gente precisa investigar e, dependendo do caso, até mesmo desligá-lo daquela atividade ou encaminhar ele para outra. Porque eu preciso, né, não posso ter um grupo mediúnico onde os médios faltam, por exemplo. Que a equipe espiritual está ali esperando. Então, eles faltam aí. Né? Então, eu preciso ter médios que tenham esse compromisso de irem toda semana. Posso faltar, a gente tem a nossa, né, algumas viagens, onde ficamos doentes, lógico. Isso acontece com todo mundo. Aqui ele está falando no sentido de aquela pessoa, aquele médico que não está nem aí, que não tem um compromisso realmente com o trabalho, e isso prejudica. Então, para que a gente não tenha... Então, por isso que uma das qualidades que o médico tem que ter é esse compromisso, né, e realmente estar presente ali naquele trabalho. E a outra questão também, que o Jorge vai colocar para nós, é sobre os cuidados com as comunicações mediúnicas, né? Então, justamente, né, para a gente poder, né, a gente não pode pegar qualquer mensagem e adotar e já taxá-la como conhecimento espírita, por exemplo, ou como conhecimento de qualquer outra ciência. Eu preciso analisar, eu preciso ver, né, agir de forma crítica com aquela mensagem, eu preciso ver se tem algum traço anímico, se tem algum vício anímico, eu preciso analisar não só o médium, a prática dele, mas principalmente o conteúdo daquela mensagem, né, se trata de um conhecimento, vamos supor que é um conhecimento científico, por exemplo, se aquilo tem uma lógica, se aquilo não está contrariando os princípios básicos, né, então eu preciso ter esse cuidado. Então, por isso que ele fala, olha, cuidado com a confiança absoluta que a gente deposita nas mensagens, porque a gente pode ser induzido a erros, inclusive, né, mesmo por espíritos que estão com boa intenção ali, eles não são, entre aspas, malvados, não são presos ao mal, mas eles não têm todo o conhecimento. Ele tem até a postura, assim, que ele está passando o conhecimento, mas aquilo é da cabeça dele. Ele não está fazendo de forma leviana, mas é o conhecimento limitado que ele tem. Então, ele não tem ainda uma autoridade, uma elevação moral de passar um conhecimento pleno. Então, ele passa o conhecimento da forma como ele está vendo, da forma como ele está percebendo, né? Isso todo mundo fala, né? Se eu vou contar uma história, se eu vou passar um conhecimento, eu vou passar a minha interpretação. Que traz toda a interpretação, vai trazer algum vício, vai trazer alguma coisa que não é nada é pleno, é perfeito, não é mesmo? Inclusive com as mensagens mediúnicas e principalmente com elas. Então, cada espírito vai trazer aquilo que ele interpreta.
A mesma, por exemplo, quando a gente estuda as mensagens que o André Luiz, né, os livros, as obras da série André Luiz, que a gente tanto comenta, são obras que passaram por esse crivo, né, estão mais de, né, quantos anos já no mercado espírita, vamos colocar assim, né, que trazem muito conhecimento, né, sobre essa vida espírita, essa vida espiritual, sim, mas qual é a postura que nós temos que ter? Temos que ler com muito cuidado. Com muito cuidado, né? Às vezes eu vejo alguns irmãos, li também alguns comentários, assim, não, André Luiz a gente não pode questionar, porque se vem do Chico, tudo que vem do Chico é porque é do bem, sim, pode ser do bem. Até o Jorge está falando aqui, olha, bem intencionado, mas nem sempre é dotado de toda a verdade. Né? Então, por exemplo, por isso que nós temos, por exemplo, ali na obra, né, não tudo, né, obviamente, né, a série André Luiz é excelente, mas tem coisas ali que está contrariando Allan Kardec, então tem estudos já que compara sobre isso, né, um exemplo, por exemplo, né, uma das grandes divergências que nós temos em Allan Kardec e nós temos em André Luiz, quando vai falar sobre os órgãos do perispírito. O perispírito tem órgão ou não tem? Para um livro, né? Para o livro de André Luiz, tem. Inclusive, ele fala de pulmões e tecidos ali. Para o Allan Kardec, inclusive na Revista Espírita, ele coloca isso, traz para nós. Não tem órgãos. Então, nós temos contradições doutrinárias. Né? Só que aí a gente pode, o que a gente pode colocar aqui? O próprio André Luiz é um espírito, é lógico que ele estava sendo auxiliado com uma comunidade espiritual também, muito bem intencionado, sim, mas aquela é a percepção dele. É a percepção dele. E vamos lembrar que a colônia no nosso lar é uma colônia ainda de espíritos imperfeitos. Tem espíritos de várias evoluções ali, inclusive. Né, que a gente também não pode olhar para André Luiz colocando ele como espírito de luz, que essa é a postura que normalmente a gente tem, né? Que a gente quer ter, porque a gente tem um carinho pelaquela obra, né? Não tem como a gente não ter um carinho por ele, mas temos que ter essa postura aqui que o Jorge está colocando aqui para nós. Olha, cuidado, não vamos depositar toda a confiança, não vamos nos apaixonar por tudo que está ali, o mais bonito que pareça. Né? E a gente sempre tem que ler e ver o quê? Comparar. Né? A gente tem que sempre fazer essa comparação, né, com aquilo que já está colocado, né, o que o Allan Kardec coloca, e aquilo que é nosso gabarito, vamos colocar assim, e por que a gente está colocando como um gabarito? Pela própria construção que o projeto Allan Kardec, não só o professor Rivaio, teve. A qualidade, né, o quilates de espíritos que estavam ali, depositando todo aquele conhecimento, e não era só um, olha quantos aqui, São Luís, São Vicente de Paulo, o Platão, Sócrates, ou seja, as grandes mentes da humanidade, inclusive, né, imbuídos ali e coordenados pelo Espírito de Verdade, que há hipótese, inclusive pelo próprio Allan Kardec, né, há hipótese que até seja o Cristo. Imagina a qualidade de espíritos que estavam ali. Eles eram vários ali, né? Agora, a série André Luiz, nós estamos falando de um espírito. Né? Então, qual é o critério avaliativo, qual o peso maior que nós devemos ter? Até uma questão de... Eu tenho... Né, o Allan Kardec, ele passou todas as mensagens, todos os princípios, pelo crivo da própria razão, né? Ou seja, vários médiuns, inclusive, assim, vários médiuns, de forma espontânea, recebiam a mesma comunicação, era o mesmo conteúdo. E ele fazia o quê? Essa comparação antes de incorporar esse conhecimento dentro das nossas obras fundamentais. Né? Então, isso nós não temos, nós não tivemos essa dinâmica, vamos colocar assim, no projeto Chico Xavier, né? Que recebia o André Luiz. É lógico que a federação depois teve toda esse cuidado, né, ao editar o livro, né, e tem coisa ali que bate, né, então, assim, tem coisas que ele praticamente repete, coloca e até acrescenta mais questões que não fere a lógica espírita colocada pelo Allan Kardec. Só que tem algumas mensagens ali, tem alguns conhecimentos que bate logo de frente, uma delas são essas, né, sobre o perispírito, sobre os órgãos
se tem ou não, né? Fora, né, a lógica que a gente tem que ter. Então, por isso que o Jorge está falando aqui, olha, muito cuidado. Né? A gente pode adorar o espírito que está ali assinando, mas muito cuidado, porque ele pode nos induzir algumas coisas a erros, mesmo sem intenção, tá? Mesmo sem intenção. Alguma questão, pessoal, que vocês gostariam de colocar? Sobre essa questão da avaliação de mensagens? Oi, Ana. Pode falar, Lei, por favor. Então, você explanou muito bem a questão aí da questão entre a parte da codificação com André Luiz, que na realidade é a vedete do meio espírita, né? O que eu gostaria só de destacar é que o método do Allan Kardec é o chamado método universal, né? Não é? Do ensino universal. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Infelizmente, a análise mediúnica, atualmente, ela não passa por isso. Ela caiu numa espécie de misticismo de aprovação, não é? Não é que quer dizer que não tenha valor. Aí eu não estou entrando nesse mérito. Só que o aspecto metódico não foi trabalhado. E o Allan Kardec primou por isso, né? Então eu gostaria de destacar para que a gente observasse, não é para Emmanuel, André Luiz, alguns outros espíritos, tem uns outros aí que estão muito comprometidos, até pelo movimento atualmente, né? Exato. Para que a gente comece a observar como é que a gente incorpora esses tipos de obras e de comunicações para validar o conhecimento espírita, né? Por exemplo, você pega o André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Você pega alguns trabalhos que ele desenvolve que realmente traz aparentemente uma contraposição, na verdade uma conjugação entre doutrina espírita e conhecimento biológico, médico, né, e assim por diante, né? Isso. Mas como é que você consegue trazer isso para a comprovação espírita? Então, na comprovação espírita, pelo método de Allan Kardec, não tem. A gente vai ter que fazer isso ao longo do tempo, gradativamente. A gente não pode se entregar sem um questionamento, sem uma criticidade. É isso que eu estou alertando muitas vezes as pessoas que conversam comigo, né, que o Espiritismo ele vai se utilizar da ciência biológica, da ciência material, mas ele não vai se escravizar por ela. Com e certeza. a gente está se escravizando, né? A gente está gerando uma psicologização espírita. Tem um punhado de gente fazendo palestra no meio espírita por psicologia, mas não por espiritismo. Né? Porque assim, para você, justamente, eu tenho que dominar os dois paradigmas, né? Eu tenho que dominar tanto o espiritismo como a psicologia, sendo que a psicologia são várias, né? Estou falando de qual linha, por exemplo. Então, eu tenho que dominar os dois conhecimentos, eu tenho que dominar os dois conhecimentos para poder fazer aquilo que a gente chama de conversa de ciência de fronteira. Porque o espiritismo esbarra em muitos conhecimentos, astronomia, filosofia, a biologia, medicina, mas eu preciso dominar as duas coisas. Mas, se você observar bem, o Allan Kardec lá na Gênesis já deixa isso muito claro, que o espiritismo vai de encontro à ciência, né?
mas ele não vai escravizar a ciência Exato. material. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, se você observar bem, e os colegas que estão nos ouvindo, ele vai dizer assim, o Espiritismo não se escraviza como é que fala? Tem uma palavra certinha que eu não estou conseguindo lembrar agora, né? Há uma forma só de pensar da ciência material. Exato. Por causa que eles tinham um pressuposto da ciência material. A partir Cada um do, tem um seu objeto de estudo diferente, né? a partir do momento do objeto de estudo do espiritismo, eles não têm como determinar valores sobre o espiritismo, sobre a ciência espírita. Não né? tem autoridade para falar. Não tem autoridade. Aí ele, lá na introdução, lá no Livro dos Espíritos, quem quiser pode procurar lá, tá bom? Exatamente. E lá na Gênesis, né? Lá na introdução da Gênesis também, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso daí. Como é que a gente... Nós estamos na prática aqui, a disciplina da criticidade da prática mediúnica. O que o Erasto fez? O que o Erasto fez no Livro dos Médiuns? Não aceitar nenhuma mentira, vamos dizer assim, né? E rejeitar todas as verdades que eles diriam, que seriam sem comprovação. Isso. Foi quem fez isso? Erasto. Erasto foi o discípulo de Paulo. E que ele era o coordenador da ciência espírita na época do Allan Kardec. Santo Agostinho era o bom santo, vamos dizer assim, né? que estruturava toda a sociedade espírita de Paris, né? Dava toda a estruturação. Isso. Então, o que a gente está entendendo aqui, na minha opinião, é que a gente tem que ter essa criticidade. E hoje a gente tem vários cientistas espíritas atuais, não no sentido antigo, vamos dizer assim, Deolando Amorim, que não era cientista, mas um filósofo e um sociólogo de grande capacidade, né? Herculano Pires, pesquisador de parapsicologia, né? E o Espírito do Tempo, que é o livro dele, se a gente pegar aquele livro ali, a gente vai ficar abismado como ele faz uma síntese antropológica do espírito no corpo, né? Então, a gente tem que começar a observar a nossa cultura espírita. A gente está começando a ficar só olhando para a psicologia. Não é que ela não tem valor, a sociologia não é que ela não tem valor. Eu sou estudioso de psicologia, de antropologia, de sociologia. Mas a gente tem que começar a fazer integração desses componentes. Como é que a gente vai fazer uma análise prática? Por exemplo, eu desenvolvi vários trabalhos de como desenvolver um médium, baseado no Livro dos Médiuns, não usei nada. Aí eu pesquisei vários pesquisadores da área do estresse, da área da concentração, da área da meditação. Tudo vem de encontro que o próprio Allan Kardec fala. Aí você pega e encontra aquilo ali e pratica. Aí você faz exercícios práticos de relaxamento, né? De meditação, de envolvimento e depois de incentivação, de motivação da prática mediúnica. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso daí. E a gente tá parece que divagando demais em certas coisas. Tem que estudar, mas tem que integrar. Exatamente. Né, acho que tem que ter uma volta, né, ao projeto Allan Kardec, de meio que a gente se perdeu no movimento espírita como um todo, né? Pelo menos o Brasil é referência em movimento espírita, mas tem muita coisa que a gente tem que afinar, né, ainda. Principalmente com essas questões sobre a mediunidade, né? Tem muita coisa que a gente está deixando de lado. Inclusive, uma delas é essa, né? Como o Erasto falou, como o Jorge aqui está falando, né?
essa questão da prática mediúnica, essa ética que nós devemos ter e a crítica, né, ao analisar as mensagens. Pessoal, já chegamos, inclusive, aqui na nossa hora. Na semana que vem, a gente termina essa série aqui, tá certo? Aí vamos ter mais um encontro aí com o Oswaldo, onde ele vai terminar esse capítulo longo aqui, que o Allan Kardec está colocando para nós, mas estamos fechando aqui com chave de ouro, né? E depois nós vamos ter aquelas aulas, né, que a gente vai analisar aquela votação ali, e vamos ver como a gente vai planejar aquelas aulas finais, tá certo? Alguém gostaria de fazer a nossa oração final, por gentileza? Quem gostaria? Eu posso? Por favor, Lê. Gente, obrigado por ter me recebido. Estou agradecido demais. E que possamos estarmos num abraço fraterno, conjugados no mesmo fim, com a mesma vontade de trazer, quanto mais, uma consciência fraterna, amorosa. Que Deus nos abençoe e nos leve para mais algum momento, para a nossa casa, a nossa cama, depois desse horário, não é verdade? Para que a gente descanse em paz, tenha bons sonhos, boas convivências no mundo espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada, Lei, pela aula. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Obrigada. Ótima semana a todos. Obrigada, Graça.